Nós somos uma empresa especializada no ERP Proteus, desenvolvimento web, aplicativos e Microsoft Power BI. No ERP Proteus, oferecemos serviços de consultoria de processos, suporte, implantação, treinamento, customizações e integrações. Nós também cuidamos da infraestrutura do seu ERP e realizamos o controle de versionamento de fontes. Nossos serviços de web contemplam desenvolvimento de websites, aplicações web, desenvolvimento de softwares, aplicativos, além de aprimorar funcionalidades já existentes em seus sistemas, corrigir bugs e erros, e realizar melhorias para a evolução contínua de seus softwares ou aplicações. Através do Microsoft Power BI, criamos visões únicas de seus dados, totalmente interativas e atualizadas conforme a fonte de dados é alimentada. Os recursos de Business Intelligence nos permite criar dashboards conforme a sua preferência, trazendo maior credibilidade e transparência às informações. Para oferecer sempre o melhor, estamos muito atentos às novidades e tendências do mercado, além de utilizarmos metodologias que nos garantem maior qualidade e segurança na entrega. Para que tudo isso seja possível, contamos com a melhor e mais qualificada equipe do mercado. Prezados participantes, informamos que seu nome ou endereço de e-mail poderá ser visualizado pelos demais participantes do Technology Talk, e tendo em vista que esta sessão será gravada, tais dados poderão estar disponíveis para outros. A opção de permanecer nesta sessão será considerada como uma ação positiva de consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais. Agradecemos a participação. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a presença de todos aqui no nosso evento. Meu nome é Cíntia, estou aqui nos bastidores junto com a Camila para dar apoio caso vocês precisem. Os microfones e câmeras, eles ficam desligados, tá? Porque a segurança de todos, mas o chat está aberto, vocês podem interagir através do chat ou através dos emojis aqui de reações, tá? Podem postar suas dúvidas, que interrompo aqui a palestrante, né, para a gente trocar alguma ideia, para esclarecer dúvidas ou acrescentar alguma informação. Todos que permanecerem até o final vão receber o certificado de participação no e-mail que foi informado na inscrição. Caso você esteja acessando sem ter feito a inscrição, a Camila vai deixar no chat aqui o e-mail onde você solicita ter o certificado, tá? A gente tem um controle aqui do tempo de participação de todo mundo. Hoje é um evento muito especial, ele é sobre gestão de contratos no ERP Proteus. E ele vai ser conduzido pela nossa especialista, Pamela. Pamela, muito obrigada pela tua presença, seja muito bem-vinda e uma boa apresentação. Opa, Pamela, teu microfone está desligado. Se você quiser sair e entrar de novo, não tem problema, tá? Acho que agora deu certo. Deu certo. Perfeito. Desculpe aí o imprevisto. Imagina, obrigada. Então,
Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por todos que estão participando hoje do Talk de Gestão de Contratos. Eu vou estar explanando sobre esse módulo, e é um esboço, assim, bem simplificado do que representa o módulo, mas é claro que ele tem várias particularidades que a gente pode estar conversando depois, especificamente, de acordo com a dúvida de cada um, tá? Eu vou iniciar, então, aqui a apresentação. Sejam todos bem-vindos. E, de acordo com as dúvidas, espero que vocês coloquem no chat, alguma coisa assim, a gente vai falando posteriormente. Tudo bem? Agradeço a presença de todos aí, inclusive da Glória, e de todo o pessoal aí da Arpia. E dos clientes e outras pessoas que estão participando. Muito obrigada. Então, o módulo SIGA GCT, módulo de gestão de contratos. O propósito dessa apresentação é conhecer as principais rotinas e aplicações do módulo. E esse módulo, ele faz o controle de todos os contratos de prestação de e os contratos que estamos contratando serviços, né? Tanto os prestados quanto os adquiridos pela empresa, né? Esse módulo ele faz a integração com compras, com o financeiro, estoque custos e contabilidade, ou seja, ele reflete também esses demais módulos, né, de acordo com o que a gente está lançando dentro do sistema. Os principais cadastros para que esse módulo funcione dentro do Proteus são cadastros que a gente já utiliza normalmente em outros módulos, o cadastro de produtos, cadastro de fornecedores e clientes. O cadastro de índices econômicos já é um cadastro específico do módulo de contratos, né? Então, a gente pode estar fazendo vários cadastros de índice econômico IGPM e INPC, aí de acordo com a atualização necessária de cada contrato. Para que a inclusão do contrato seja realizado dentro do módulo, eu também tenho que ter cadastros de tipo de contrato e tipos de planilha, ok? Então, os produtos. O cadastro de produtos é o cadastro normal, padrão, que tem dentro do sistema. Geralmente, se é um contrato de serviços, eu vou ter um cadastro de produto-serviço, né? Serviços de prestação de serviços, aluguéis, seguros. Então, eu vou ter um cadastro específico para aquele serviço, para que ele seja utilizado dentro do cadastro da inclusão do contrato. Ok? Tanto com cada contrato de compra, quanto contrato de venda, ok? Então, aqui eu tenho uma imagem de um cadastro de produto, ali eu cadastrei um aluguéis recebidos com tipo SV, que é correspondente a serviços, e unidade, ok? É um cadastro de produto padrão, com as principais informações ali, informadas em relação ao serviço. É claro que, numa situação real, nós teremos que deixar esse cadastro bem mais completo, com um código de serviço influenciando nesse cadastro, né, relacionado com esse cadastro, ok? Cadastro de fornecedores ou clientes. Então, se estiver fornecendo esse serviço, esse contrato, se eu estiver adquirindo esse contrato, eu vou ter um fornecedor relacionado a ele. Se eu estiver realizando esse serviço, esse contrato, serviço por contrato, eu vou ter um cliente relacionado a ele, relacionado ao contrato. Também vou ter esses cadastros de fornecedor ou cliente padrões, né, com os dados ali da pessoa física ou jurídica, o endereço, o CNAE, todos os dados de acordo com esse fornecedor ou cliente. Aqui eu tenho um cadastro de fornecedor também, básico, padrão, coloquei como TOTUS SA, para teste, e um cadastro de clientes também, como TOTUS SA, padrão. Ele não está totalmente preenchido, como vocês podem ver, é só para teste mesmo. Cadastro de índices econômicos.
os índices econômicos, como eu já falei anteriormente. Então, é a relação entre valores de medida ou gradação, que indica a variação média dos preços de um conjunto de bens em relação ao período tomado como referência. Então, esses índices econômicos, eles fazem a atualização contratual de acordo com o que foi estipulado nesse contrato. Então, os mais usuais que a gente utiliza, que os clientes utilizam, IGPM e INPC, ok? Então, aqui também eu tenho a imagem do cadastro de índice, ali cadastrei o IGPM e o INPC, dentro do sistema, lá no módulo gestão de contratos. Então, o cadastro de tipos de contrato, né? O objetivo da rotina tipos de contrato é cadastrar os tipos de contrato de compra e venda existentes na empresa. Eu posso ter vários tipos de contrato, assim como eu comentei no início, posso ter contrato de aluguel, eu posso ter contrato de prestação de serviço de manutenção de máquinas, posso ter serviço de locação, obras e N serviços possíveis que podem ter na empresa, tanto para aquisição desse contrato, né, como também para prestação desse contrato, prestação de serviço ou prestação do contrato em si, do que foi acordado. Então, aqui um tipo de contrato, eu incluí um tipo de contrato teste como contrato de aluguel. Daí, ali na especificação do contrato, a gente tem que sempre colocar se é um contrato de compra ou é um contrato de venda. Porque se a gente não deixar específico ali, na hora de incluir o contrato, ele não deixa utilizar o tipo de contrato se for com uma especificação diferente, ok? Tem a questão se o contrato será fixo ou não, se ele terá parcelas fixas iguais ou terá variação de valores de acordo com se é mensal, se é diário, de acordo com a cronologia desse contrato. Então, tem a questão de previsão financeira, cronograma financeiro e cronograma contábil. A previsão financeira faz toda uma provisão dentro do módulo financeiro referente ao tempo deste contrato. Por exemplo, eu tenho um contrato que ele vai durar 12 meses e eu tenho uma estimativa de que será R$ 2.000 por mês, por um exemplo. Se eu lançar esse contrato, gerar o cronograma financeiro, já vai gerar as minhas 12 parcelas, as 12 previsões dentro do meu módulo financeiro. Então, aqui eu deixo se eu vou querer essa previsão ou não, ok? Assim como o cronograma financeiro, que eu tenho que avisar se eu vou querer rodar, vou querer controlar, e o cronograma contábil. Multas e bonificações que podem ser aplicadas no contrato, também a gente controla aqui tudo dentro do tipo de contrato, já deixa ali sinalizado, e eu posso deixar os dias de aviso para que isso ocorra, ok? Sim, Rafael, difere do contrato de parceria. O contrato de parceria é aquele disponibilizado no módulo de compras, que a gente insere o contrato parceria e vai retirando de acordo com a baixa, né, com os pedidos realizados. Esse módulo é um módulo à parte e ele somente para controle de contratos, ok? Então, ali no quadrante do meio, opções de medição. Então, todo mês esse contrato ele pode ser realizado uma medição correspondente àquilo que foi realizado do contrato. Então, voltando aqui naquela situação que eu comentei com vocês, eu tenho um contrato, R$ 2.000 por mês em 12 vezes. Então, R$ 2.000 em cada mês, eu faço uma medição para cada um dos meses e vai gerar para mim um pedido correspondente àquele R$ 2.000, ou se for entrada no documento de entrada, se for um contrato de venda, vai gerar um pedido de venda, para que eu lance uma nota correspondente a essa entrega realizada, ok? Deixa eu seguir aqui. Então, tipo de contrato. Tem a opção ali também de aprovação desse contrato.
Então, se a empresa, dependendo dos setores, eu preciso que coordenação aprove, preciso que a gerência aprove, para que isso ocorra, eu tenho as opções de aprovação também, ok? De acordo com as aprovações do módulo de compras. Tanto que os cadastros de aprovação, o grupo de aprovação, todos são os mesmos que são utilizados. Então, ali, os principais cadastros, principais campos do tipo de contrato. Então, o código do tipo de contrato já vem sequencial, pelo padrão do sistema. Colocamos a descrição do tipo de contrato que será utilizado, então, obras, prestação de serviço, aluguel, manutenção. Então, quaisquer serviço eu vou descrever da melhor forma para que isso seja caracterizado dentro do meu tipo de contrato. Porque essa descrição, ela vai acompanhar o contrato. Então, é bom deixar bem evidente do que se trata esse contrato. Então, o campo de medição eventual, eu posso estar fazendo medições eventuais, medições automáticas ou esporádicas, de acordo com a necessidade. Ali, medição automática também, informado como sim, pode ser realizada através de configuração do sistema, medições automáticas, pouco utilizada pelas empresas que preferem controlar as medições manualmente. Eu coloquei essa informação ali, mas a grande maioria dos clientes que implantei gestão de contratos, eles utilizam a medição automática, porque são contratos que não variam muito de valores, então são contratos padrões e que pode gerar a medição automática, que é mais fácil, né, para o cliente gerar uma medição automática de vários contratos ao mesmo tempo. Tipos de planilha. Os tipos de planilha, efetua o cadastramento dos tipos de planilha que serão utilizadas na elaboração das planilhas relacionadas aos contratos. Cada contrato tem uma planilha financeira relacionada. Essa planilha financeira, o que ela faz? Ela controla o item referente a esse contrato, né, o produto, e a quantidade, e gera valores para o cronograma financeiro, para que o cronograma seja gerado, para que seja realizado a divisão dos valores de acordo com o contrato, nós temos que ter uma planilha correspondente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na prática, mas em primeira, assim, só vamos ver a parte conceitual. Então, ali, ó, tipo de planilha, é um cadastro de tipo de planilha, também o código vem sequencial, conforme o padrão do sistema. Aí, podemos realizar cadastro de planilhas de acordo com os tipos de contrato. Por exemplo, eu tenho contrato de obra, e a minha obra tem variação de valores. Então, eu posso cadastrar um tipo de planilha com essas variações e planilha obras, ou fazer uma planilha genérica que aceite tudo que está configurado dentro do tipo de contrato. Então, ali, todos os campos aqui da imagem, que está ali, medição eventual, conforme contrato. Então, só vai fazer de acordo com o que está estipulado no tipo de contrato. Planilha fixa, semifixo, serviço, medição automática, todos esses campos aqui, eles estão de acordo com o contrato, com o que foi cadastrado e estipulado no tipo de contrato. Mas acontece de muitas situações que já aconteceram comigo também, em outros clientes. Eu tenho um contrato que ele está lá, planilha fixa sim, e aqui está como não. Então, diverge os cadastros, então não vai funcionar. Então, sempre é bom olhar se o tipo de contrato está de acordo com o tipo de planilha, ok? Para que funcione a inclusão do contrato. Inclusão de contrato. Então, efetuamos a inclusão de um contrato para acompanhamento de todo o processo de contratação ou execução de produtos e ou serviços, detalhando todas as especificações do contrato, tais como fornecedor, vigência, data de assinatura, responsável, objeto do contrato, as cláusulas, multas, cauções, índices, planilhas, cronogramas financeiros, cronogramas contábeis,
adiantamentos, vendedores, entre outros. Então, tudo que tem num contrato, desde o cabeçalho das partes, a gente coloca isso dentro do sistema para que esse contrato faça com que gere informações financeiras, informações no compras, para geração de nota, informações contábeis, no faturamento. Então, eu presto serviço, eu fiz um contrato com o cliente e eu preciso emitir notas mensalmente, mas eu fechei um contrato com o cliente, estipulei com o cliente que eu vou prestar serviços por 12 meses. Então, eu vou estabelecer isso no contrato, vou colocar no sistema, e essa inclusão dentro do sistema vai fazer com que eu gere um pedido de venda e consiga emitir a nota de serviço para o cliente todo mês, nas respectivas datas, ok? Então, lá dentro de gestão de contratos, na rotina de manutenção de contratos, eu faço a inclusão dos contratos. Tem um detalhezinho ali também que eu vou passar para vocês também, que tem uma questão de permissão por usuário dentro desse módulo, mas quando eu entrar no sistema eu mostro para vocês certinho. Aqui eu fiz uma inclusão de contrato de compras, teste, modelo, assim, bem basicão, para que a gente tenha uma ideia de como funciona. Então, ali eu informei o tipo de contrato de aluguel, o número de contrato pelo padrão do sistema vem automaticamente. Informei a minha data de início do contrato. Tenho ali a unidade de vigência, que tem meses, dias, ano, e eu posso colocar também sem prazo, indeterminado. Data de assinatura, eu posso informar, mas não é um campo obrigatório. E coloco ali todos os dados do cabeçalho desse contrato. Aqui no meio da imagem, no segundo quadrante, eu tenho ali a questão fornecedores, planilhas, multas e bonificações. Antes de qualquer coisa, eu tenho que informar qual que é o fornecedor. Informando o meu fornecedor, quando eu abro a planilha aqui, eu já consigo selecionar meu fornecedor que eu informei na etapa anterior, ok? Informei o fornecedor, ele vai pedir a planilha diretamente já. Eu informo a planilha, aqui também eu fiz uma planilha teste, nesse caso, e o valor. Então, o valor, eu tenho que informar o meu item, no terceiro quadrante aqui, o item, que é o meu serviço, o meu produto relacionado a esse contrato. Eu posso colocar um produto genérico ali? Posso. Só que esse produto, ele vai carregar para o meu pedido, ele vai carregar para o meu possível lançamento de nota fiscal. Então, é interessante que seja um produto já coerente com o seu serviço. Tem outras situações, já passei por umas situações que o cliente utilizava um produto genérico ali. Então, e se você quer que isso seja transmitido, que seja passado nas declarações e etc., não é interessante ter um produto genérico, até porque pela questão do código de serviço relacionado e etc., que influencia no sistema como um todo. E hoje em dia também não se fala mais de utilização de produto genérico, né, pessoal? Estou comentando aqui, mas o interessante é que seja o mais claro possível e que seja o produto mais correspondente com a operação que está sendo realizada, ok? Perfeito. Então, aqui agora temos um contrato de venda. Também coloquei um tipo de contrato ali que está estipulado como venda. É o mesmo layout, é a mesma rotina, porém o tipo de contrato ele está como contrato de venda, ok? Depois de incluído o meu contrato dentro do gestão de contratos, eu tenho que alterar a situação dele, porque dentro da gestão de contratos, eu tenho um contrato lançado lá, ele vai ter vários status, em elaboração, para aprovação ou vigente. Após o momento que eu lancei, tirei ele em elaboração e coloquei como vigente, ele vai gerar todas as provisões relacionadas àquele contrato. Conforme eu comentei com vocês, ali o contrato
teste que eu fiz, ele gerou 12 parcelas, 12 provisionamentos de R$ 1.000 cada. E ele já gera essas provisões dentro do meu financeiro, para que eu tenha uma previsão de caixa, para que eu saiba o que vai ser, como vai se comportar esse contrato durante o decorrer da vigência, né? Então, inclusão de medição. Todo contrato vai ter as medições realizadas. Então, a medição é a entrega do contrato. Então, é o que eu estipulei de entrega. Ali naquele caso de teste, eu estipulei que vai ser uma entrega a cada mês por 12 meses. Então, a cada mês eu entro no sistema e faço uma medição, que vai ser correspondente à baixa daquelas provisões financeiras. Então, a medição é um processo de verificação, fiscalização da realização do serviço ou recebimento do material, que é bem parecido lá com o contrato de parceria, que nosso colega comentou. É parecido, porém é diferente, porque a gestão de contratos tem toda uma outra lógica, né? E realizados ou recebidos em seus respectivos valores. A medição, na verdade, funciona como um espelho da nota fiscal, que deve ser emitida pelo fornecedor ou empresa no faturamento. No cadastro de cada medição, o usuário deve obrigatoriamente indicar os campos quantitativos para aquela etapa do contrato. Ou seja, eu estipulei que meu contrato era de R$ 12.000 e a medição seria realizada mensalmente de R$ 1.000, mês a mês. Então, eu coloco a quantidade daquela medição, coloco o valor, e isso impacta na minha nota de compra ou nota de venda de acordo com o contrato, com a espécie do contrato, né? Mas eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Aqui tem uma medição que eu incluí também de teste. Então, na hora de fazer a medição do contrato, por exemplo, eu tenho o contrato lá de R$ 12.000, novamente voltando no contrato teste, eu seleciono o contrato, quando eu entro para incluir a medição, abre para mim na lupinha aqui todos os contratos que estão vigentes. Eu seleciono o contrato referente, coloco ali, ele já vai aparecer as competências que tem aberto para fazer essa medição, seleciono a planilha correspondente. Se houver multas, bonificações, adiantamentos, eu posso estar colocando isso dentro da medição e eu confirmo para que essa medição seja realizada. Confirmei a medição. Já vai gerar automaticamente meu pedido de compra ou meu pedido de venda? Não, eu tenho que encerrar a medição para que daí ela consiga surtir os efeitos esperados, ok? Revisão de contrato. Então, todos os contratos, eles são revisados de acordo com a necessidade, né? De acordo com ou os índices anuais que são atualizados, ou questão de reavaliação de valores, ajustes de valores, e dentro da gestão de contratos a gente pode fazer essa alteração. Então, na opção de revisão de contrato, eu consigo alterar valores, prazos, quantidades, e o objetivo é gerar revisões de forma simplificada, mantendo sempre uma cópia do contrato original, da versão original, ok? Jesus. E para que a revisão se torne vigente, é necessária uma aprovação da mesma. Além da aprovação padrão, que é aquela aprovação que eu comentei com vocês, que a gente estipula no tipo de contrato, nós temos uma pequena aprovação ali de revisão no menu, que também tem que ser realizada. Então, tipos de revisão, né? Temos revisão de aditivo, que permite alterar as quantidades e os prazos dos contratos vigentes. Temos reajuste, atualização de todos os valores unitários dos itens da planilha. Então, o item que está vinculado na planilha financeira, ele vai ser reajustado quando eu colocar um tipo de revisão de reajuste, ok? Daí eu tenho
várias outros tipos de revisão que podem ser enquadrados no que o cliente precisa realmente revisar do contrato. Às vezes eu preciso alterar a quantidade, mas eu não vou alterar valor, ou vou alterar valor e não vou alterar a quantidade. Então, depende da necessidade do que realmente o cliente precisa executar nessa revisão de contrato. Além desses 3 ali que eu comentei, temos outros tipos de revisão para que seja realizada essa alteração no contrato. Então, lá no menu de gestão de contratos, em manutenção de contratos, outras ações, eu vou ter lá uma rotina de revisões e dentro dessa rotina eu posso acionar a revisão necessária, tá? Assim como eu posso fazer a troca de fornecedor e cliente do meu contrato, que eu posso também, pode acontecer isso também, né? Conforme o contrato ou o cliente muda de CNPJ, alguma coisa assim, eu posso estar alterando isso dentro do sistema. Documento situação. Dentro do sistema de gestão de contratos, eu consigo cadastrar a situação de cada contrato. Por exemplo, incluir um contrato no sistema. Então, o contrato ainda ele está em elaboração e ele está aguardando a aprovação dos outros de coordenação, de gestão, antes de ir para frente, né? Antes de dar continuidade. Então, eu posso cadastrar essa situação contratual e posso salvar um documento para deixar amarrado a essa situação. Então, qualquer pessoa que acessar a gestão de contratos e tiver essa disponibilidade, essa permissão de acessar o meu contrato, vai olhar que a situação amarrada ao contrato está em elaboração ou em aprovação, e eu vou ter um documento atrelado a essa situação. Ok? Pamela, chegou uma perguntinha ali no chat, posso ler aqui para você? Pode sim. É da Cíntia. Ela falou assim: como funciona para casos de rescisão contratual? Preciso lançar o valor da rescisão e encerramento e multa também? Sim, eu consigo fazer esse lançamento da rescisão contratual, porém, eu consigo lançar essa multa, eu consigo encerrar o contrato de acordo com a necessidade, ok? Certo, Cíntia? Quer colocar mais algum complemento? Qualquer coisa é só postar ali no chat, tá? Obrigada. Ela pediu para mostrar como funciona. Não sei se você vai mostrar isso também. No momento, não vou mostrar essa parte. Eu vou estar mostrando um contrato bem básico aqui para a gente, mas depois a gente pode conversar para eu te mostrar a parte. Tudo bem? Cíntia, a gente vai deixar nosso e-mail aqui. Se você quiser, a Pamela pode fazer uma apresentação bem específica, visualizando o processo de vocês, tá? Então, Ok. Obrigada. Vou colocar aqui no chat, tá? Obrigada, Pamela. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Ok, então essa parte de documento situação também, se não é obrigatória, mas caso o cliente, a empresa quiser utilizar para ver a evolução do contrato, para verificar, documentar e salvar as partes digitadas, né? Não são mais físicas, as partes digitáveis, tudo dentro do sistema, no banco de conhecimento, é possível, ok? Então, aqui também deixei uma telinha ali do cadastro de documentos contratuais. Então, eu posso deixar ali os destinatários de quem são responsáveis por essa fase e que precisam assinar ou só visualizar essa fase do contrato. Então, e documento de entrada e pedido de venda. Então, lancei o meu contrato, fiz minha medição, e agora? Agora vai gerar um pedido de entrada, né? Que vai gerar um documento de entrada. No documento de entrada, eu vou conseguir flegar esse pedido de compra e vai gerar, ou se for um contrato de venda, vai gerar um pedido de venda, para que eu consiga gerar minha nota fiscal dentro do sistema. Ou nota fiscal de serviço, dependendo se a prefeitura está configurada dentro do sistema para que gere essa nota de serviços pelo sistema, ou
a questão da nota de venda, né? Que daí vai ser uma DANF eletrônica, ok? Então, aqui eu fiz um print da rotina de documento de entrada. Ali no documento de entrada, fiz um lançamento de uma nota. Então, no caso, é meu fornecedor de serviço. Eu tenho esse contrato lançado no gestão de contratos, gerou o meu pedido de compras, e eu vou lançar essa nota fiscal de entrada, vinculando a esse pedido de compra. Então, dentro do sistema, eu consigo lançar todo o cabeçalho, vou ali no cabeçalho, tem um campinho filtra medição. Eu flego esse campo. Se eu não flegar o campo, não vai aparecer para mim esses pedidos gerados pelo GCT. Então, para que apareçam os pedidos de compra gerados pelo GCT, eu tenho que flegar o filtro medição. Vou em outras ações e seleciono os pedidos. Aí vai aparecer para mim a medição correspondente a essa nota que eu vou estar lançando. Vou flegar, selecionar, normalmente como efetuamos com pedido de compra de compras normais, padrões, e abro isso dentro do meu documento de entrada. Checo com a nota fiscal que estou lançando e confirmo para que isso esteja relacionado, ok? Aqui, uma imagem de pedido de venda gerado de um contrato de venda. Lancei lá o meu contrato no gestão de contratos. Fiz minha medição. Gera automaticamente meu pedido de venda. Claro que tem um parâmetro para isso. Se não estiver como true, né, como ativo esse parâmetro, ele não gera o pedido de venda. Porque tem situações que o cliente fala, não quero que gere pedido de venda pela medição, eu quero gerar automático, quero gerar manual, quero fazer quando der na telha. Tem essa possibilidade de desativar a geração automática do pedido de venda, ok? Aqui, nesse caso, eu gerei automaticamente meu pedido de venda do contrato, e ele já vem com as informações de cliente, vem as informações de condição de pagamento. Uma coisa que eu verifiquei, o pedido de venda, ele já é necessário vir com a TES informada. A TES, a gente sabe que ela ainda está válida, porém, os cálculos de tributo vêm tudo do configurador de tributos agora, mas ainda ela vem conforme os campos ali, ela tem que estar informada, ok? É claro que a parte, se tiver impostos relacionados a esse contrato, vai ter que estar a configuração toda pelo configurador de tributos. Mas a TES, ela tem que estar ali informada para dizer qual que é a operação, ok? Então, aqui, dentro do gestão de contratos, a gente tem uma rotina. Ela não é tão nova assim, mas poucos conhecem, poucos tiveram contato com ela, que é o portal de contratos. É um dashboard de contratos que está disponível dentro do sistema. Precisa de configuração, ele é padrão do sistema, mas precisa de algumas configurações, né, dentro das interfaces. E ele demonstra todos os contratos que tem dentro do sistema, todos quais os status dos contratos, e eu consigo fazer a inclusão de contrato ali também pelo portal de contratos. Então, aqui, essa é a imagem do dashboard, ele está disponível no menu do módulo de gestão de contratos. Essa imagem aqui eu peguei até de um TDN específico da TOTUS. Então, aqui aparece ali total de contratos, contratos vigentes em elaboração. Se tiver com vencimento, contratos a vencer, aparece também. Então, assim, é uma visualização geral do seu módulo de contratos. É bem bacana essa visualização. Nem todo mundo utiliza realmente o portal de contratos, mas é bacana esse dashboard que foi disponibilizado pelo padrão, tá? Ok. Eu vou parar rapidamente a apresentação
Pamela, o Ricardo perguntou ali se esse portal é nativo do Proteus. É nativo do Proteus. Uhum. Bem bacana. É só ele necessita algumas configurações ali é fácil de implementar, bem fácil. Ó, não sendo necessário nenhum processo de migração, é nativo. É uma questão de ativação de porta multiprotocolo, mas depois, se quiser, deixa seu e-mail, que daí a gente passa certinho para você o que é necessário. Mas é nativo do Proteus. Bem bacana o dashboard. Sim, traz uma visão maravilhosa, né? Porque o seu gestor, ele não vai querer saber minuciosamente de cada contrato. Agora, com o dashboard, ele vai ter uma visão bem mais tranquila de quantos contratos tem no sistema, quantos estão a vencer, e etc e tal. Uma visão, como se fosse um BI. Isso mesmo. Eu vou estar apresentando para vocês o GCT dentro do Smart Client. Só que eu preciso apresentar na outra máquina. Só um momento, tá? Pamela, posso Oi. colocar mais uma pergunta para você aqui, que surgiu no chat? Pode. No Dash, dá para filtrar só contratos de compra, deixando os de vendas de fora? Não Sabe fiz dizer? isso, eu não fiz isso ainda. Mas eu acredito que eu posso verificar para você e te responder. Mas é interessante deixar só os de venda. Eu acho que esse filtro não tem pelo padrão, né? Eu acho que ele Talvez apresenta o geral. customizando, né? Mas a gente pode verificar, seria interessante mesmo. Às vezes só quer a visão das compras, né? E as vendas não. Perfeito. Então, aqui eu vou apresentar para vocês. Esse aqui é meu Proteus teste, que é para fazer todas os meus testes e validações. Então, aqui eu coloquei para vocês um contrato de compras e um contrato de vendas e os principais cadastros para a gente visualizar, tá? Então, entrando aqui no Proteus, o ambiente 69, gestão de contratos. O menu, ele é bem autoexplicativo, ele é bem tranquilo e fácil de visualizar. Então, aqui, atualizações. Opa. Pedro. Eu vou pegar o e-mail deles aqui no chat, Pamela, para a gente responder depois, tá? Sobre essa personalização. Daí a gente verifica e depois a gente pede para a Glória ver certinho se é com você ou se é com o programador. Sim, eu acho que é possível fazer isso, mas por liberação de acesso, Pedro e a Cíntia, né, que perguntaram. Porque dentro do gestão de contratos eu tenho uma liberação de acesso. Então, eu pego e crio um grupo de usuários que são liberados somente para ver compras. Ou grupo de usuários somente para vendas. Então, eles não vão ter acesso ao outro tipo de contrato. Aí não seria um dashboard personalizado, seria permissão de visualização. De uma permissão. Isso, eu acho que assim, pelo padrão, já conseguiria fazer essa separação, ok? Então, aqui, voltando aqui, eu vou entrar nos contratos, ó. Gestão de contratos, atualizações, contratos, manutenção. Ok. Então, aqui eu já tenho 2 contratos lançados, que eu lancei para vocês, para a gente fazer a apresentação. Mas vou mostrar para vocês aqui, ó, outras ações, acesso. Então, aqui dentro eu não tenho nada estipulado, mas eu consigo estipular o grupo de usuários ou por usuário específico. E se eu deixo aqui que o grupo de usuários X pode acessar e o grupo Y não pode, e os demais não podem,
se a pessoa que não pode acessar aqui não vai conseguir manipular nada e nem visualizar nada do contrato. Então, realmente uma situação que pode ser visualizada para que atenda o que vocês solicitaram aí. Perfeito, Pamela. Só complementando ali, eu falei para a Cintia e para o Pedro, mas qualquer um, tá, que estiver aqui no chat, nos ouvindo aqui, e quiser explorar mais, né, porque a ideia aqui dessa apresentação é passar um overview e explicar as possibilidades, né, porque às vezes a gente nem conhece muito bem o módulo, e aí a gente marca uma apresentação mais personalizada, voltada para o negócio de vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. E podem continuar postando as dúvidas, tá? O que a gente conseguir responder aqui na live, a gente vai respondendo. Perfeito. Então, dando continuidade aqui, essa parte de controle de acesso é bem interessante. Também pode deixar específico, por exemplo, só tenho 2 usuários que utilizam esse módulo que podem saber dos contratos de compra e venda da empresa, que são da empresa. Então, colocar somente os usuários ali que podem ter esse acesso, que podem fazer essa alteração, e cadastra aqui. Esse controle de acesso, ele é padrão do GCT. Então, ele é específico do GCT, ok? Vou fechar aqui. Vamos visualizar esse primeiro contrato que eu lancei, contrato de aluguel. Pamela, posso te falar mais uma dúvida? Pode. Da Bianca, tá? Para os casos em que realizamos o lançamento da nota do fornecedor no Proteus para pagamento, a medição passa a substituir o lançamento da nota? Não, não substitui. Na verdade, a medição complementa. A partir do momento que eu faço a medição, é gerado um pedido de compra. E quando eu vou lançar essa nota lá no Compras, eu vou atrelar a esse pedido de compra. Certo, Bianca? Certo, fechou. Obrigada. De nada. Então, aqui, contrato de compra, né? Então, aqui no tipo de contrato, eu coloquei contrato de aluguel. Ó, vou visualizar aqui o meu contrato. Estabeleci que é um contrato de compra. Coloquei que é um contrato fixo no meu tipo de contrato. Cadastrei o tipo de contrato de aluguel. Informei na inclusão do meu contrato. Já veio automaticamente minha numeração de contrato. Estabeleci a data de início do contrato, unidade de vigência. Acredito que eu vou lançar o contrato com vocês, que daí fica mais fácil. Deixa eu aqui, ó, incluir. Aqui na inclusão, ele pergunta, é um contrato de compra ou um contrato de venda? Então, vou colocar primeiramente um contrato de venda, ok? De compra, desculpe. Então, aqui, tipo de contrato, eu vou na lupinha e vai aparecer para mim os contratos de compra, os tipos de contrato de compra que eu fiz o cadastro e estabeleci, ok? Então, aqui, contrato de aluguel. Já veio a numeração automática e sequencial de acordo com o padrão. Então, vou colocar aqui também o ano todo. Eita. O teclado parou de funcionar. Só um momentinho, pessoal. Voltou a funcionar, desculpe, problemas técnicos. Pamela, aproveitando aqui, enquanto você não voltou a explicar o cadastro, chegou mais uma pergunta do Cristiano. Boa tarde, qual a diferença de um contrato fixo e um variável? Ele se refere apenas a valores? Pode ser valores ou quantidades, né? Um contrato fixo, ele vai ser sempre a mesma quantidade e o mesmo valor mensalmente. Um contrato variável, eu posso ter situações, por exemplo, de contrato de manutenção de máquinas. É um exemplo que eu vou te dar. R$1.000, R$500 mensal que eu pago para um contrato de um técnico que ele venha fazer a manutenção das máquinas
na empresa. Porém, tem uma máquina que ela teve a manutenção, porém precisou trocar uma pecinha. Então, esse valor extra, ele é um valor variável. Então, eu lanço meu contrato variável e sempre que eu tiver esse valor extra, eu consigo adicionar ele no valor da medição. Porque daí eu não vou pagar os R$ 500 no mês. Eu vou pagar os R$ 500 mais o valor do produto que foi alterado, né? Da peça que foi alterada dentro da minha máquina. Deu para entender? Perfeito. Então, aqui, data de início. Aí, na unidade de vigência, eu tenho aqui as opções de dias, meses, anos ou indeterminado. Então, eu posso colocar essa vigência de acordo com o contrato. Geralmente, a gente coloca por meses, mas daí vai depender do contrato estipulado. E aqui eu coloco quantos meses. Aqui eu vou colocar 12 meses, que eu vou utilizar o padrão, tá? Do exercício completo. Cíntia. No cadastro de contrato, se eu deixar a previsão financeira sim e o cronograma financeiro não, ele reflete no consta a pagar? Reflete. Porque o cronograma financeiro, vou mostrar para vocês aqui, eu gerando o cronograma financeiro, ele que vai refletir nessas previsões que são realizadas dentro do financeiro. Então, tem que tomar bastante cuidado ali quando você coloca a previsão financeira e o cronograma, se vai gerar sim ou não, ok? Se você tem o cronograma gerado e a previsão financeira, ele vai gerar o cronograma e vai gerar os títulos PR dentro do financeiro. Agora, se você colocar cronograma contábil está não, previsão está sim. Previsão está sim, vai gerar os títulos provisórios lá, tipo PR dentro do financeiro. E tem o cronograma financeiro, que é o que a gente gera dentro do contrato. Ok? Pamela, a gente acaba pulando ali o Ricardo, tá? Ele, na questão ali do Cristiano, que ele estava falando sobre contrato fixo e variável, ele falou, nesse caso, é uma validação entre contrato versus medição, certo? Isso mesmo. Contrato versus medição. Perfeito. Perfeito, pessoal. Se quiserem complementar, tá? Só postar. Cíntia, se ficou qualquer dúvida ali sobre o que você questionou também, pode complementar. Perfeito. Obrigada, Pamela. Obrigada. Então, aqui, condição de pagamento, eu criei uma condição de pagamento teste, só para lançamento do contrato. Aqui dentro do contrato, tem o objeto do contrato, que eu lanço ali, qual que é o objetivo do contrato. Então, aqui, contrato, teste. Mas eu posso colocar aqui mais detalhes do contrato, de acordo com a documentação, né? As cláusulas do contrato eu posso estar deixando aqui dentro do sistema, justificativas, data de proposta, usuário de avaliação e natureza correspondente, a natureza financeira correspondente a esse contrato, ok? Como eu comentei com vocês, quando é contrato de compras, eu já seleciono meu fornecedor aqui na tela, na frente, antes da planilha. Então, eu venho aqui, seleciono meu fornecedor. Ok. Aí, eu vou para a planilha. Quando eu venho para a planilha financeira, eu venho aqui e meu fornecedor já vai estar aqui, que eu informei anteriormente. Ok. Venho no tipo de planilha e seleciono o tipo de planilha correspondente a esse contrato. Eu tenho aqui uma planilha teste que ela está aceitando tudo que é do tipo de contrato. Venho aqui para o terceiro quadrante e informo meu item correspondente a esse serviço, né, a esse contrato. Vou colocar aqui aluguéis recebidos e estipulo a quantidade, né? Eu posso ter 12 quantidades de acordo com os meses, eu posso seguir essa lógica, ou eu posso colocar uma quantidade e daí vai vir fracionado de acordo com a medição, ok? Então, aqui eu posso colocar um valor aqui, 25 mil. Venho aqui em outras ações
incluir cronograma financeiro físico. Aí, aqui nos parâmetros, eu vou dizer qual que vai ser essa periodicidade do meu cronograma, que eu posso fazer de acordo com a condição de pagamento, de 30 em 30 dias, ou a condição que vocês estipularem. Posso fazer diariamente, quinzenal ou mensal. Aqui, nesse caso, eu vou fazer o mensal, né, que é o mais próximo de um possível contrato. A competência de início dessa medição, data prevista para a primeira medição, aqui tendo como base um contrato lá de início de ano, que será atualizado para o ano todo. E coloquei aqui uma quantidade de parcela de 12, ok? Que seria os 12 meses do contrato. Fiz a inclusão do cronograma financeiro e venho aqui, ó. O sistema, ele faz automaticamente a divisão, de acordo com o que eu estipulei lá dentro, no início, no item. Lá eu coloquei só uma quantidade. Aí, o sistema, ele rateia de acordo pelo padrão. Mas se eu conseguir colocar lá, ó, conseguir não, colocar 12 meses aqui e colocar R$ 2.000 e refazer o meu cronograma físico-financeiro, opa, tem que excluir e refazer. Ó, coloquei 12 na quantidade e coloquei o valor unitário. Aí ele deixa certinho para mim o valor sem aquele excesso, né? Aquele excesso que ele faz a divisão pelo sistema. E cria as 12 parcelas aqui. Essas 12 parcelas aqui, criadas pelo cronograma, que vão ser realizados os títulos previstos lá no financeiro e que vão corresponder à minha medição mensal. Ok, pessoal? Então, aqui está sem cronograma físico, só cronograma financeiro, e está sem cronograma contábil também. Mas eu posso estar realizando com cronograma contábil. Posso estar fazendo rateio também direto aqui, de acordo com a necessidade. Por exemplo, tem um contrato que ele atende a vários centros de custo dentro da empresa. Eu consigo já estabelecer esse rateio dentro do contrato para que seja gerada a nota já com esse rateio, considerando, e todos os eventos posteriores, contabilização e etc. Ok, então gerei o meu cronograma, vou confirmar. E inseri o meu contrato. Então, ele está aqui, status em amarelo. Eu venho em situação, ele está emitido. Se eu coloco aqui para aprovação, ele vai para aprovação esse contrato, e somente após a aprovação, que já foi estipulada lá no tipo de contrato, é que ele é liberado para seguir, fazer medições e alterações. Se eu coloco como vigente, ele não é necessário aprovação, ele já fica disponível para fazer medições referentes a esse contrato. Deixar aqui como vigente. Confirma a mudança, sim. Ah, ele está sem natureza, esqueci de preencher a natureza. E eu não deixei como padrão no parâmetro, então tem que colocar aqui. Também criei uma natureza específica para vocês, para apresentar para vocês hoje. Ok, venho aqui de novo, situação, vigente. Nova situação alterada com sucesso. Perfeito, meu contrato está como vigente. Ok? Agora eu vou fazer uma medição desse contrato, só para vocês acompanharem. Então, vou fechar aqui, ou em contratos, medição. Só meu portal de contratos que eu não vou conseguir mostrar para vocês, que meu dashboard está desatualizado, tá, pessoal? Então, aqui eu já tenho 2 medições realizadas, e eu vou realizar uma nova medição desse contrato que a gente acabou de incluir. Então, eu venho aqui,
Seleciono o contrato 3. Ele já vai aparecer a medição que está disponível, né? A próxima medição disponível para poder realizar. Aqui é de 1 de 2026, porém, nós estamos no mês 4. Então eu vou fazer todas as medições de todos os meses que estão pendentes e vou fazer gerar a partir do mês 4. É possível também, eu tenho que gerar todas essas medições com data retroativa, eu posso gerar também, para depois seguir a sequência do contrato. Ou eu posso lançar o contrato com os valores atualizados referentes ao mês 4 e seguir com o cronograma do mês 4 até o mês 12. É possível também isso. Teve um cliente que a gente fez uma implantação do gestão de contratos, então a gente atualizou todos os valores até a data limite da implantação, e daí inserimos esses contratos com esses valores e com essas datas, ok? Seleciono a planilha correspondente a essa medição. Já aparece aqui embaixo o item, a quantidade do item e qual que vai ser o saldo a medir. Conforme eu comentei com vocês, tem o percentual aqui, ó, de 8,33. Por isso que quando eu coloquei uma quantidade só lá no item, ele ficou com um número quebrado, um valor quebrado, 2.000 e alguma coisa, porque ele faz tudo referente a percentuais, né? Então, é interessante colocar a quantidade conforme as medições, para ele ver o valor cheio. Quando eu coloco o valor de uma quantidade só, o sistema faz automaticamente essa quebra de valores, essa divisão, conforme percentual. Então, isso aqui também é uma situação que sempre dá problema, tem que olhar em relação à quantidade e valor estipulado, ok? Então, selecionei a minha planilha, confirmo, inseri a minha medição, ele vem com o status aqui vermelhinho, eu venho aqui, deixa eu clicar aqui rapidinho, então, medição em aberto, então tem vários status aqui de cada medição, caso ela seja, a medição tenha aprovação também a ser realizada dentro do sistema, porque lá eu consigo fazer a aprovação pela inclusão do contrato e por medição. E eu posso só fazer um independente do outro, ou os dois juntos. Eu posso aprovar somente a inclusão do contrato, ou as medições, ou somente as inclusões, ou somente as medições. Aí vai de acordo de cada situação estipulada dentro da empresa. Então, aqui, ó, medição rejeitada. Fiz uma medição e o valor extrapolou o limite. E o meu coordenador foi lá e não aprovou essa medição. Então, a medição vai ser rejeitada, vai voltar, vai ser alterada de acordo com a necessidade. Então, eu venho aqui, encerro a medição. Essa parte demora um pouquinho, do encerramento da medição, porque gera todas as outras informações, ó, gera o pedido. Ok. Então, vamos ver agora como que vai aparecer isso aqui para mim lá dentro do compras, ou melhor, dentro do financeiro primeiro. Aqui no menu do gestão de contratos eu consigo acessar os outros módulos por aqui, porque tem todas essas viabilidades. Então, aqui, ó, contas a receber, contas a pagar. Eu não sou um contrato de compras, então eu tenho contas a pagar correspondente. Então, aqui os testes que já foram realizados, e aqui, ó, de agora, ó, dia 29/4, tá aqui, ó, as 12 parcelas de R$ 2.000, títulos provisórios aqui, ok? De acordo com o meu cronograma, no financeiro. Aí, agora, eu vou lá no documento de entrada. Então, aqui, compras, recebimentos, documento de entrada. Isso eu estou acessando tudo pelo menu de gestão de contratos, mas se for lá pelo módulo compras, entrar lá com o documento de entrada, vai acessar normalmente. Então, eu venho aqui em incluir. Vou lançar uma nota. Vou selecionar o mesmo fornecedor do meu contrato. Tá aqui como NFS, ok? E aqui, filtra medição, tem que flegar, para que venha certinho a questão da medição.
e venho aqui no pedido. Vai aparecer para mim as medições correspondentes aos contratos. Então, o que a gente inseriu agora é do contrato 3. Vou salvar. Já vai vir certinho o produto correspondente, o valor dessa medição. A TES está em branco. Geralmente, nos contratos de compra, não é obrigatório a informação da TES. Nos contratos de venda, já é obrigatório a informação da TES para geração do pedido de venda. Porque como no compras, o pedido de compra ele não é obrigatória a informação da TES, então por isso que não veio essa obrigatoriedade na inclusão do contrato. Mas na inclusão do contrato de venda é obrigatório. Eu não consigo salvar o processo, o contrato, se eu não informar o tipo de saída. Ok? Então, aqui, puxando a medição, né, o pedido de compra da medição, já vem certinho para mim aqui todas as informações. Eu só confiro com essa nota fiscal de compra, né, desse contrato, e salvo o lançamento, ok? Eu não vou salvar aqui porque não tem a obrigatoriedade. Aqui eu vou mostrar para vocês um pedido de venda. Nossa, hoje nos estendemos. Entendemos mesmo. Pamela, chega mais uma dúvida, tá? Vou ler para você. É do Cristiano. Temos mais uma dúvida. Quando precisamos alterar algum contrato de forma integral, vigência, preço, etc., usamos a renovação. Não achamos coerente, pois entendemos que a renovação é para outra finalidade. Teria uma mais coerente para efetuar essas alterações? Teria que verificar quais os tipos de revisão você tem cadastrado, né? Tem que ser uma revisão que altere quantidade, valor. Então, teria que ver o cadastro desse tipo de revisão que está realizado dentro do sistema. Eu uso o realinhamento. Né? O realinhamento é bem interessante para isso mesmo. O realinhamento, ele consegue alterar várias, mais claro, sempre olhando lá no cadastro da sua revisão, para ver se ela permite todas as situações, se ela está configurada para alterações a partir da próxima parcela, situações de alteração de valores, tem que verificar o cadastro inicial. Tá claro, Cristiano? Eu abri minha edição aqui. Se ficou alguma dúvida, pode me postar aqui embaixo, tá? Isso. Obrigada, Pamela. Obrigada a você. Então, vamos só dar uma olhadinha lá nos contratos, no contrato de venda. O Cristiano falou assim que o realinhamento não permite muitas ações, mas pelo que eu entendi, é cadastro, né? Ele tem cadastro. que revisar. Teria que ficar o cadastro. Deixa eu entrar aqui no cadastro. Revisões. É muito assunto para falar, né? Vocês colocam a Pamela para conversar, eu vou dar continuidade. Então, aqui a gente tem os tipos de revisão, aditivo, reajuste, realinhamento, readequação. E eu tenho um descritivo, Cristiano, de todos esses tipos de revisão. A gente pode estar passando para você esse descritivo, ou pode estar conversando sobre isso, né? Para que realmente tenha um tipo de revisão que mais se encaixe para vocês. Seria bacana, Cristiano, você solicitar um horário só para trocar essa ideia, para ficar dentro do compliance de vocês também, né? Porque não é só alterar o cadastro, tem que estar de acordo com todas as regras, né? Então, eu gosto desse módulo. É crazy, mas eu gosto, sabe, Cíntia? Gosto bastante, assim. Eu acredito que seja... Vou mostrar, então, o contrato de venda aqui para vocês. Tem vários schedules aqui que são possíveis de realizar para que facilite as tarefas dentro
Ó, alerta de vencimento do contrato, agendamento de medições, torna contrato vigente, apropriação contábil e reajuste automático. Então, tem várias situações, é um módulo, assim, cheio de caixinha de surpresa. E engraçado que cada situação de cada cliente que eu trabalhei já com gestão de contratos, cada cliente utiliza uma situação diferente que não é igual à do cliente anterior. Então, é bem interessante. Visualizar. Então, quando o contrato é de venda, aqui eu coloquei uma vigência indeterminada. Opa, você vai gostar daqui, meio mundo de situação. Opa, coisa boa! Vamos fazer uma visita lá, Cíntia. Já marca lá com o Pedro para a gente tomar um café e já verificar o que ele utiliza. Então, aqui coloquei data de início e data final, já vem automática de acordo com a vigência estipulada. E aqui lancei todo o cabeçalho do contrato, selecionei o cliente. Dentro do contrato de vendas, a gente pode selecionar um vendedor responsável por esse contrato de vendas. As planilhas, que seguem o padrão do compras, e aqui, conforme eu comentei com vocês, quando lança um contrato de venda, o sistema não deixa sair sem tipo de saída, sem TES. Aqui ele não está aparecendo a TES, mas antes de salvar, ele já pede a TES correspondente, ok? Geramos também o cronograma de acordo com o que a gente fez lá dentro do teste anterior. Aqui nesse de venda, eu fiz a geração do primeiro mês, 1 de 2026, ontem, dia 28/4, e já gerei um pedido de venda correspondente a essa primeira medição, ok? Vou mostrar para vocês lá o meu pedido de venda no faturamento, para a gente não se estender tanto. Atualizações, porque se deixar, pedido de venda. Então, aqui o meu pedido de venda gerado referente àquela medição do meu contrato de venda. Já vem automático aqui, com o produto correspondente, a quantidade, o preço unitário e a TES. Então, por isso que ele pede a TES lá na hora de salvar o contrato de venda, porque já vem certinho no pedido, ok? E é uma informação obrigatória para que o pedido seja incluído dentro da rotina, né? Daqui eu já consigo fazer a geração, a preparação de documento para gerar o meu documento de saída e transmitir já, ou para o Cefaz, ou para a prefeitura, de acordo com a necessidade, ok? Pessoal, acredito que seja isso a parte básica, né? A parte básica do sistema para vocês, um apanhado geral do gestão de contratos. Espero que tenham gostado. Acredito que ainda tem muitas dúvidas relacionadas ao módulo. Contem com a gente, mandem para a gente, mandem e-mail, vamos conversar, vamos testar, vamos trocar figurinhas, porque é um módulo muito interessante e que realmente tem que ser esmiuçado, tem que ser verificado para que essa utilização seja das melhores, né? É um módulo que eu gosto muito particularmente. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos. E É isso até a aí. próxima. Muito obrigada, Pamela. Obrigada, pessoal, pela presença. Por favor, entre em contato com a gente pelo comercial. Se apresentem, mandem um oizinho ali. Se quiserem, marquem uma apresentação individual. A Pamela vai falar com vocês pessoalmente, é mais direcionado. Ela fez uma apresentação bem completa, mas ainda assim foi só um overview. Tem bastante coisa para ser explorado. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Essa apresentação vai ficar salva no nosso YouTube, tá? Até amanhã a gente sobe lá. E a gente vai enviar para vocês também os certificados de participação. Obrigada, Pamela, de coração, e obrigada a todos pela presença. Obrigada, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.